Vamos ler agora aqui o texto da Grande Comissão. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O texto que nós temos aqui é o texto da Grande Comissão. Vai falar sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? Como identificar uma missão? Será que todas as coisas que nós fazemos são realmente a nossa missão? Por exemplo, alguns aqui já sabem, outros provavelmente não, mas eu trabalho numa empresa chamada Faith Life. Ela é a criadora do software bíblico Logos, que é um software de estudo bíblico, um dos melhores do mundo, que você pode usar para estudar a Bíblia com mais facilidade, com mais profundidade. Inclusive, se você ainda não conhece, eu recomendo que dê uma olhada, porque realmente é uma ferramenta muito útil para o estudo de qualquer pessoa. Mas ali na Faith Life, eu trabalho principalmente na área de produção de conteúdo, gravando vídeos, editando, postando, fazendo tutoriais, dando aula para as pessoas de como usar esse software, para que elas possam usar melhor essa ferramenta e então usar no reino de Deus. Outras pessoas também trabalham comigo e elas têm diferentes funções. Nós temos pessoas trabalhando no atendimento ao cliente, nós temos pessoas trabalhando na parte de fechar compras corporativas. E quando se olha para a empresa como um todo, não só para o time brasileiro, nós temos centenas de funcionários, cada um necessário, fazendo a sua função. Agora, a minha pergunta para você é: será que a missão da empresa é produzir um vídeo? Será que a missão da igreja é fazer um atendimento ao cliente? Será que essa missão dessa empresa é cada uma dessas atividades? Não, ela tem uma missão maior. Se você for no site da Faith Life, você vai encontrar lá o que nós dizemos que é a nossa missão. E a nossa missão é: nós usamos a tecnologia para equipar a igreja para crescer à luz da Bíblia. Essa é a missão da empresa. Usar a tecnologia para equipar a igreja para que ela cresça à luz da Bíblia. Quando nós produzimos um vídeo, quando nós damos uma aula para alguém sobre como usar o software, ou atendemos um cliente em relação às suas dúvidas, quando nós fazemos um design bonito para um dos produtos, tudo isso são apenas meios de alcançarmos a missão da empresa. Equipar a igreja, por meio da tecnologia, para que ela possa servir o Senhor. Essa é a missão. Semelhantemente, qual é a missão da igreja? A igreja faz muitas coisas. A igreja, por exemplo, vai fazer ações de caridade, vai cuidar de pessoas, vai fazer sopão, vai dar sopa para as pessoas, comida, vai pegar agasalhos e distribuir. A igreja vai dar aulas, vai cuidar das pessoas em diferentes frentes, visitar os necessitados. A igreja vai se preocupar em ter um estacionamento adequado para receber as pessoas, ter um espaço adequado, vai ter gente aqui tocando, vai ter gente preparando os equipamentos de som para que a gente consiga ouvir melhor. Agora a minha pergunta para você é: será que essas coisas são a missão da igreja? Não! A missão da igreja não é ter um bom estacionamento, não é ter um bom equipamento de som. A missão da igreja não é distribuir sopa, não é distribuir agasalhos. A missão da igreja não é nenhuma dessas coisas individualmente. Essas coisas servem apenas quando elas estão sendo usadas como um meio de realmente alcançar a missão da igreja. Mas qual é a missão da igreja? Se você olhar atentamente para o texto que nós estamos meditando aqui hoje, você vai perceber. A missão da igreja não é nem mesmo evangelizar. A missão da igreja não é nem mesmo fazer discípulos. E aí você pode parecer confuso, mas espera aí, o que é que a gente leu aqui? Porque eu quero destacar para você que quando nós olhamos para a criação,
e vemos na Escritura o que Deus diz ser a missão da criatura, de tudo que existe, nós vamos aprender que tudo existe com um único propósito. E esse propósito é glorificar a Deus. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. Deve ser usado para a glória de Deus. Se você for, por exemplo, ali em Romanos 11, versículo 36, você vai ver que porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se você for para Colossenses 1, versículo 16, você vai ouvir algo semelhante ser dito em relação a Cristo, de que tudo que existe foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então, quando você olha para a missão de tudo que existe, a missão de tudo que existe é uma: glorificar a Deus. Mas para alcançar essa missão maior, algumas missões menores são especificadas. E a missão da igreja, em específico, ela é uma mescla da busca por esse alvo com outra característica muito importante. A missão da igreja, e aqui eu quero que você preste atenção e guarde isso, a missão da igreja é fazer discípulos para glorificar a Deus. A missão da igreja é fazer discípulos para glorificar a Deus. Não é outra coisa, não é distribuir sopa, não é distribuir agasalhos, não é nem mesmo evangelizar, nem sequer fazer discípulos. Se essas coisas forem um fim em si mesmas, elas não têm valor. O que é missão da igreja é fazer discípulos, mas fazer discípulos para glorificar a Deus. E é isso que esse texto está nos mostrando aqui. Vai mostrar que a missão da igreja é fazer discípulos. E como é que ela faz isso? Nós vamos ver aqui 4 características de como a igreja deve fazer discípulos. Ela deve fazer discípulos vivendo, ela deve fazer discípulos batizando, ensinando e confiando. Esses 4 ensinos fazem parte dessa ideia principal do texto aqui. A missão da igreja é fazer discípulos para a glória de Deus. E a primeira coisa que nós vamos entender é que a igreja deve fazer isso à medida que vive, enquanto vive neste mundo. Mas antes da gente avançar e explicar um pouco sobre isso, é bom a gente entender o que é um discípulo. Hoje nós temos uma noção do que é um discípulo, mas é bom a gente enfatizar qual é a visão bíblica sobre ser discípulo. Ser discípulo não é meramente você ser um aprendiz. Não é, por exemplo, hoje nós temos inúmeros cursos na internet, para tudo. Você tem curso sobre teologia, você tem curso sobre marketing, curso sobre como fazer massagem, como preparar um bolo, como colocar a criança para dormir, que eu aposto que algumas mães aqui sabem do que é isso. Temos curso para tudo. Será que quando você se cadastra num curso desse, você se torna um discípulo daquela pessoa que está ensinando o curso? Não, você se transforma em um aluno no máximo, um aprendiz. Ser discípulo, segundo a Escritura, segundo o que o texto está apontando aqui, é algo muito mais profundo do que você meramente querer aprender algo aqui e acolá com uma pessoa. Ser discípulo, segundo as Escrituras, é você verdadeiramente se tornar um seguidor. É você se tornar um imitador. Você se converter ao ensino daquela pessoa. Você está preocupado de realmente absorver e aprender o que aquela pessoa tem a ensinar. E não somente isso, você está preocupado em fazer o que essa pessoa lhe ensina a fazer. Você quer seguir os passos. E aí vem a ideia de seguidor. Você quer ser como essa pessoa. Esse é seu alvo, você quer ser um imitador, você quer ser uma cópia. Ser discípulo de Jesus inclui todas essas coisas. Inclui uma entrega, uma dedicação, o buscar ser como Cristo, aprender o que Ele tem a ensinar, o que Ele nos ensina, e obedecer cada um desses ensinamentos, viver em conformidade com eles, colocar em prática no dia a dia, desejar cada dia mais que a nossa própria imagem morra, para que a dele surja em nós. Para que as pessoas, quando olharem para nós, não vejam a nossa aparência, não vejam mais quem nós somos, mas vejam quem Cristo é. Isso é ser um discípulo. É isso que você tem que ser. E é isso que a igreja,
todos nós, o que é a igreja? Você sozinho não é a igreja, mas nós como comunidade somos a igreja, e é isso que a igreja, nós juntos somos chamados a fazer. Fazer discípulos para glorificar a Deus. Isso é um discípulo. Você é um discípulo. Você, olhando para si, se reconhece como mais do que um mero aprendiz que acessa aquele curso de vez em quando, que até assinou o termo de se inscrever naquele curso. Mas, mais do que isso, você segue? Ou você é como realmente as pessoas desses cursos de internet? Se inscrevem e nunca assistem tudo. Se inscreve na academia, mas nunca vai na academia. A pergunta é, você entende o que é ser discípulo e você se tornou um discípulo? Você vive de acordo com a vontade de Cristo, de acordo com os ensinamentos de Cristo, tentando ser uma cópia dele, um imitador do que ele é, para que as pessoas vejam ele em você e glorifiquem a ele? Ou você é um mero aprendiz que simplesmente disse, olha, eu conheço a Cristo aqui e ali, eu já vi uma ou outra aula dele, mas eu não tenho o compromisso de realmente aprender tudo isso e de colocar em prática tudo isso e de seguir isso. Assim como as pessoas com esses cursos de internet, tudo que eu quero é aprender uma ou outra coisa útil para mim, para a minha realidade e aplicar. O resto eu descarto. Qual dos dois é você? Porque para fazer discípulo, você precisa, primeiro de tudo, ser um discípulo. E essa é a pergunta que eu quero lhe chamar a refletir agora. Você se tornou um discípulo de Cristo? Você busca ser como Cristo? Busque que Cristo seja o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador. Aprenda o que Ele tem a lhe dizer, os ensinamentos dEle que estão aqui, nessa palavra. E viva em conformidade, não querendo mais ser como você é, mas querendo ser como Cristo é. Quando alguém fizer uma crítica construtiva para você, não diga, eu sou assim, me aceite. Porque você não pode ser quem você é. Você não foi chamado para ser João, Maria, seja lá o seu nome, seja lá quem você é. Você foi chamado para ser como Cristo. Então não tem isso de eu sou assim. Tem como eu devo ser, Senhor. Me ajude a ser como eu devo ser. E se meu irmão está me fazendo uma crítica na busca que eu deixe de ser como eu sou e seja como Cristo é, Senhor, me dê condições de ouvir essa crítica e de colocar em prática. Porque eu não nasci para ser quem eu sou. Eu nasci para ser como Cristo. Eu nasci para ser um discípulo para a glória de Deus. Se você quer ser um cristão, um mini Cristo, um imitador de Cristo, pare de querer ser quem você é e queira ser como Cristo é. Aprenda o que Cristo ensina e busque imitar isso, colocar isso em prática, viver em conformidade com isso. Isso é ser um discípulo. E aí nós passamos para uma outra pergunta, que é: por que nós devemos fazer discípulos? Algumas respostas nos são dadas pelo texto. Observe o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está aqui uma resposta de por que você tem que fazer discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade. Não só na terra, não só no céu, mas em tudo. Cristo é dono de tudo. Como Kuyper costumava dizer, parafraseando ele aqui, não há 1 centímetro quadrado do qual Cristo não possa afirmar, é meu. Tudo que existe é de Cristo, é para Cristo. Você é para Cristo. Então viva para Cristo e obedeça os ensinamentos de Cristo. Porque se Jesus recebeu toda a autoridade, Ele tem autoridade sobre sua vida. Ele que lhe criou. E você foi criado para Ele. E se Ele diz, vão e façam discípulos, como você será capaz de negar o que aquele que tem autoridade está mandando você fazer? Quer saber por que fazer discípulos? Está aqui a primeira resposta. Porque Cristo, que é quem manda em tudo, está dizendo, faça discípulos. Quem é você para desobedecer?
Então faça discípulos. Cristo mandou e Cristo tem autoridade. Aqui nós vemos Jesus apontar para algo belo. Nós vemos Jesus apontar para o que está lá em Daniel. Quando Daniel fala que viu um como imagem de filho do homem descer do céu e dizer: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Cristo é esse que foi prometido desde ali de Daniel, desde ali da época do cativeiro, séculos e séculos antes dele vir à terra, encarnar e andar entre nós. Ele está dizendo: eu sou o cumprimento de tudo isso. Eu sou o que tem autoridade, aquele que era prometido, aquele que as Escrituras já afirmavam que viria para reinar sobre tudo. E ele já iniciou o seu reino. O reino de Cristo já se iniciou. Nós vivemos no já, mas também no ainda não, porque o reino já começou e nós já vivemos e devemos viver sob a autoridade desse Rei maravilhoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Cristo. Mas Ele ainda virá para consumar o seu reino e nós reinaremos com Ele eternamente. Quem é você? Alguém que vai tentar desafiar o Rei Todo-Poderoso, ou aquele que se submete com alegria a Ele, sabendo que Ele é um Rei amoroso, bondoso, que cuida dos seus e que quer conduzir todos os seus para andarem no melhor caminho, para a glória dEle e para a alegria desse povo. Cristo é o Rei, Cristo é o Rei da Glória. Mas nós vemos algo mais aqui nesse texto. Nós vemos que Cristo tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. E por isso é que nós devemos fazer discípulos. Olha o que o texto está falando. Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19 começa: portanto, olha só. Então é por causa disso, porque Cristo tem essa autoridade, portanto vão e façam discípulos. E como eu falei, isso tem a implicação do vocês têm que obedecê-lo, porque Ele tem autoridade, mas tem mais do que isso. Isso tem para nós a garantia de que essa missão não será em vão, porque aquele que tem autoridade sobre tudo e todos é o que vai nos conduzir e nos capacitar nessa missão. Sabe por que você tem que fazer discípulos? Porque Cristo estará com você, lhe conduzindo nessa missão. Porque Cristo é que vai dar sucesso a essa missão. Às vezes as pessoas questionam como se a visão bíblica reformada, calvinista, a visão de que Deus é aquele que é soberano na salvação, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que elege, salva, converte, transforma e mantém salvo, como se essa visão fosse algo que devesse nos desestimular na pregação do Evangelho. Mas isso é um equívoco. Sabe por quê? Porque é justamente isso que deve nos motivar a evangelizar. Porque imagina se Deus não fosse soberano na salvação. Você seria enviado para uma missão que você não poderia ter certeza do sucesso. Você iria pregar para as pessoas e quem sabe se elas iriam se converter ou não. Mas porque Deus é soberano, porque Deus é que é o dono da missão, o capacitador da missão, aquele que conduz cada um dos seus servos na missão, nós podemos ter certeza do sucesso da missão. Podemos ter certeza de que a nossa pregação e a nossa busca por fazer discípulos não será em vão, porque Ele estará conosco e Ele é soberano na salvação e em todas as coisas. É Ele quem chama para si os que são salvos. É Ele quem regenera e transforma corações. É Ele quem salva, justifica, perdoa, transforma, que traz a adoção. É Ele que é o autor e consumador da nossa salvação. E não somente a nossa, como também a de todos os eleitos. Se você foi feito discípulo, não foi porque você foi mais inteligente do que os outros que se negaram a ser discípulos, mas porque Cristo, soberanamente, não por mérito seu, eu e você não merecemos nada, a não ser a condenação.
mas porque Cristo, em sua graça, misericórdia, soberania, Ele nos elegeu, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, Ele nos transformou e Ele nos guardou para si. E Ele diz: as minhas ovelhas jamais perecerão, porque ninguém as arrebatará da minha mão. Se você está em Cristo, é porque Cristo foi até você. E se você vai permanecer em Cristo, é porque Cristo vai preservar você nos caminhos dele. Então, por que fazer discípulos? Primeiro, porque Cristo tem toda a autoridade e nos mandou, Ele nos deu uma ordem: vão e façam discípulos. Mas também, faça isso, porque Ele dará sucesso à obra. E lembre-se, o sucesso não é sempre quando você ouve um sim, quando alguém na sua frente se converte ao Senhor. O sucesso também é quando você ouve um não, porque o Senhor converte e chama aqueles a quem Ele quer. E Ele é soberano e exaltado no sim e no não, mas aqueles que Ele chamou, esses se converterão. Seu trabalho é fazer o que você pode, descansando que Ele é soberano e Ele que vai tornar efetivo o seu fazer discípulos. Agora vamos então responder mais sobre a pergunta principal do texto. Sim, ok, o texto está nos ensinando que a missão principal da igreja é o quê? Fazer discípulos para glorificar a Deus. Mas como nós fazemos isso? Da primeira coisa que o texto vai dizer é vivendo. E talvez você olhe para o texto e não ache essa palavra aí. Você olha, eu até encontrei batizar, ensinar, mas onde é que está vivendo? A palavra aí que na sua versão pode estar como o famoso ide, ou como na minha versão, na Nova Almeida Atualizada, que tem muita gente que depois fica me perguntando qual é a versão que eu uso. Nova Almeida Atualizada, é a que eu vou usar, é a que eu recomendo. Apesar de que sim, tem alguns textos que a gente está tão acostumado que dá uma dó. Esse aqui é um deles. Né? O id parece mais forte do que o vão. Mas o vão aqui, o id, eles são traduções de uma palavra que na língua original expressa não somente um caminhar, mas também uma ideia de um viver. Não é somente a mera ação de se mover e dar um passo na frente do outro. É a ideia de você viver nesse caminho. Essa é a ideia do id. O id, então, não é somente uma questão de movimentação geográfica, de ir de um ponto ao outro. Envolve isso também, como a ideia de, olha, todas as nações, façam discípulos em todas as nações. Isso, obviamente, implica também uma ideia de movimento. Mas ele envolve mais do que isso, e eu quero chamar sua atenção para isso. O id, o vão, envolve uma ideia de fazer discípulos enquanto você vive, enquanto você respira. Por onde você passar durante essa sua vida, você tem que fazer discípulos. É isso que você é chamado a fazer. Em Atos 9:31 diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando, essa é uma palavra que aqui está sendo tradução da mesma palavra que nós temos aqui para o id, e caminhando no temor do Senhor. Aqui é uma ideia do viver, né? Não é a ideia de que eles estão andando passo a passo, temendo a Deus. É que eles estão vivendo no temor do Senhor. 2 Pedro 2,10 também vai falar agora sobre um outro aspecto do viver, desse id, desse vão. Diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam, aqui é a mesma palavra na língua original, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Então, olha aqui, esse vão, ele aponta para uma vida, mas ele aponta também para uma vida em conformidade com a sua própria natureza. Aqueles que estão sem o Senhor, eles estão andando em conformidade com sua própria natureza carnal. Eles estão andando em conformidade com a carne, com os desejos pecaminosos. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos feitos nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora nós temos uma nova natureza. Se estamos em Cristo, não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E aí nós vemos o id de novo. O id como o viver em conformidade com a natureza. Então o que nós temos aqui é muito mais rico do que um mero movimento geográfico. Ele envolve o viver fazendo discípulos enquanto eu respirar, por onde eu passar, fazendo isso porque é natural para quem eu sou, para a minha essência. É de acordo com a minha natureza fazer discípulos. Portanto,
se você não faz discípulos, você tem que rever qual é a natureza que você tem, se você foi transformado. Porque é natural para aquele que foi convertido andar em conformidade com a sua natureza, fazendo discípulos. Nós somos chamados a fazer discípulos, não só em missões transculturais, indo para a América, para a China, para o Egito. Não é tanto uma questão geográfica. O todas as nações aqui não é tanto uma questão de localização, mas é uma questão de que tipo de pessoas nós devemos alcançar. Então não é tanto América, China, Egito, e sim americanos, chineses, egípcios, brasileiros, pessoas por onde você passar e encontrar. Quem você encontrar tem que ser alvo da sua pregação. Pregue a tempo e fora de tempo. Faça discípulos de todos os tipos, de todas as cores, de todas as raças, de todas as condições sociais, condições e níveis acadêmicos. Não faça discriminação, o Evangelho não discrimina. Em Cristo nós somos todos irmãos unidos a um só corpo. Seja se nós somos pretos, brancos, ricos, pobres, mais acadêmicos ou menos, nós somos todos irmãos. E nós devemos fazer discípulos de todos os povos, porque povos de todas as tribos e raças um dia virão para adorar o Cordeiro. E nós devemos ser instrumentos para que isso aconteça, para que esses discípulos sejam feitos. Então, se Deus lhe chama para uma missão transcultural, para ir para outro país, pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, fazer discípulos ali, glória a Deus, vá e faça, se capacite e sirva. Mas não espere que isso aconteça para fazer discípulos. Faça discípulos no seu contexto. Faça discípulos onde você estiver. À medida que você anda, respira, quem você conhecer, quem passar na sua frente, faça discípulos. Faça discípulos no seu trabalho. Faça discípulos na sua faculdade, na sua escola. Faça discípulos no seu lazer. Faça discípulos entre seus amigos e entre sua família. Faça discípulos para a glória de Deus. Mas também não esqueça das missões transculturais, porque Deus tem que ser exaltado nos 4 cantos da terra, e nós estamos em um cantinho muito específico chamado Jundiaí. Então vamos ser luz aqui, porque nós estamos aqui, então nos cabe ser luz aqui e fazer discípulos aqui. Mas não vamos esquecer de quem está lá na China, Coreia do Norte, Egito, um local perseguido ou não. Vamos ser fazedores de discípulos. Pessoas que fazem discípulos onde estão, mas que também estão envolvidos com a obra missionária de maneira geral. Seja indo, seja apoiando quem vai. Apoiando com os nossos recursos, através de ofertas para esses missionários que precisam de sustento para poderem se dedicar à atividade de fazer discípulos. Seja também pelas orações. Quando foi a última vez que você orou para que Deus levantasse homens, capacitasse homens, para que esses homens fizessem discípulos e alcançassem os seus eleitos nos 4 cantos da terra? Não esqueça de orar por missões. Ore. Quando nós oramos aqui pelo avivamento, a gente sempre faz questão de destacar que Deus avive e alcance pessoas de todas as nações, todos os eleitos em todos os locais. Ore por isso. Se envolva na obra missionária. Aprenda quem são os missionários. Ore por eles, contribua com eles e seja um missionário você mesmo, porque você é um missionário se é um cristão. Ou então você é um impostor porque não é um cristão. Faça discípulos à medida que você vive, que você pregue e que você esteja então fazendo discípulos para a glória do Senhor. Mas o fazer discípulos, ele não é algo que o texto vai destacar que a gente faz só a todo momento, em todo instante, tanto nos movendo geograficamente, quanto existindo onde estamos. Não é somente aqui uma questão de ver como aqui nós temos Jesus apontando para a bênção que foi prometida a Abraão, de que nele todos os povos seriam abençoados. Aqui nós vemos isso acontecer, a promessa de que isso vai acontecer através dessa evangelização. Mas nós fazemos discípulos também, batizando, ensinando e confiando. Mais 3 coisas aqui que o texto vai falar. E como assim batizar? Olha aí o versículo 19. Façam discípulos, né? No versículo 18 e tal.
versículo 19, perdão. E aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos são aqueles marcados pelo batismo. O batismo faz parte da vida de todo discípulo. Nós devemos amar o batismo, buscar o batismo se ainda não fomos batizados, e também buscar que os nossos irmãos que estão se achegando, que estão conhecendo agora o Evangelho, que eles também sejam batizados. Por quê? O que é o batismo? Às vezes fica algo muito abstrato. Deixe-me então ler aqui para você a definição da Confissão de Fé Batista, de 1689, a nossa confissão aqui da igreja, ao falar sobre o batismo. Ela diz assim: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento. Então, a primeira coisa, é algo que nos foi ordenado fazer. Ordenada por Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Sendo para a pessoa batizada um símbolo. Então, ele tem um papel simbólico. Símbolo do quê? Da sua comunhão com Ele, em sua morte e em sua ressurreição. Então, o batismo, ele, em primeiro lugar, ele já aponta para a nossa comunhão com Cristo. É um símbolo, é uma maneira de visivelmente mostrarmos para todas as pessoas à nossa volta que nós fazemos parte do mesmo corpo que elas. Porque nós também estamos unidos a Cristo, portanto, estamos unidos a elas. Porque o corpo de Cristo não é uma pessoa, é um grupo. Então, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está unido a Cristo e a mim, a todos aqui que estão batizados no Senhor. E olha só, ele vai continuar aqui, da sua união com Ele, da remissão dos pecados. O batismo também simboliza o lavar transformador, de tirar de nós, de que foi pago todos os nossos pecados. Não há mais dívida, não há mais mancha. Em Cristo nós somos salvos e o batismo simboliza isso. E também aponta para a consagração a Deus. Estamos dizendo diante de todos ali que nós agora vivemos para o Senhor e não mais para nós mesmos. Porque quando morremos, não morremos somente para o pecado. Morremos para nós mesmos. E agora vivemos com o Senhor e para o Senhor. Tudo isso é uma consagração a Deus através de Jesus Cristo para viver e andar em novidade de vida. Por isso o batismo não pode ser menosprezado. Nós temos que amar o batismo, buscar o batismo e buscar também o batismo para outras pessoas que são verdadeiramente cristãs. O batismo, ele é um símbolo de coisas que apontam para uma conversão, uma regeneração. Então o batismo, ele é apropriado para aqueles que já foram convertidos. O batismo é apropriado para aqueles que conheceram o Evangelho e no Senhor, então, querem simbolizar diante dos outros tudo isso que o batismo significa. Então, se você ainda não foi batizado em uma igreja fiel, verdadeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo conhecido o Evangelho, busque por isso, anseie por isso. Onde você estiver, na igreja que você estiver, se você tem buscado se tornar membro aqui, então caminhe conosco no nosso curso de membresia, para que você possa, estando alinhado com o que nós cremos, se batizar aqui, se tornar um membro aqui, se tornar um membro do mesmo corpo que Cristo, simbolizar o que em Cristo nós somos. E se você já foi batizado, ame o seu batismo e seja também um instrumento para que outras pessoas conheçam o Evangelho, se convertam ao Senhor e então, convertidos ao Senhor, queiram se batizar dessa forma. Nós fazemos discípulos também, batizando-os, porque uma marca de um discípulo é o batismo. O batismo simboliza de que nos tornamos discípulos de Cristo. Em terceiro lugar, nós fazemos discípulos também ensinando. Ensinar. Como é que alguém vai se tornar discípulo de outra pessoa sem saber o que ela ensina? Eu falei no início aqui que ser discípulo era mais do que um aprendiz. Mas não dá para ser discípulo também sem ser um aprendiz. Ah, eu sou discípulo. É? Você sabe dizer o que é o Evangelho? Você conhece a palavra? Você já leu a palavra? Tem buscado ler? Tem meditado nela? Crescido no conhecimento dela? Você busca realmente aprender o que Cristo ensina? E viver em conformidade com esse ensino? Porque isso é ser um discípulo.
É o viver em conformidade com esse ensino. É o buscar aprender. E se você diz, sim, ainda que com as minhas imperfeições eu estou buscando aprender, você tem que se lembrar então, você está se dizendo um discípulo. Portanto, assim como você é um discípulo, você foi chamado para fazer discípulos. Você tem buscado fazer discípulos? Ou você meramente tem tentado aprender uma coisa ou outra para você e esquece de ser ativo em buscar fazer discípulos para glorificar a Deus? Não se esqueça disso. Você é chamado a fazer isso. Nós temos que fazer discípulos. E a maneira pela qual nós fazemos discípulos é ensinando. É ensinando o Evangelho, ensinando o que Cristo nos ensinou, ensinando aquilo que nós aprendemos e que nos transformou. Portanto, quer fazer discípulos? Busque ser um discípulo. E é um discípulo? Busque fazer discípulos. Essas duas coisas estão entrelaçadas de uma maneira que elas não podem ser desconectadas. Se você é um discípulo, faça discípulos. E se você é um discípulo, aprenda. E se você é um discípulo, ensine para que outros também se tornem discípulos. O ensino, ainda que seja uma tarefa mais especialmente responsabilidade dos presbíteros, dos pastores, ele não é exclusivo dos pastores e nem dos presbíteros. Lembrando, presbíteros e pastores, mesma palavra, tá, gente? Sinônimos aqui. Mas não é exclusividade. Talvez você não seja chamado a se tornar um PhD, isso não é um chamado. Mas você é chamado para aprender e fazer discípulos. Não pense que isso aqui é algo apenas para os líderes, pastores, seminaristas. Não. Você, por mais humilde que seja, por mais iniciante na fé que seja, já recebeu o chamado de aprender para ensinar outros a serem discípulos. Você tem feito isso? Busque fazer. Mas lembre-se, fazer discípulo é algo importante, é um dever, é uma obrigação. Mas não é somente uma obrigação, é também uma honra. É uma honra poder contribuir com a obra daquele que nos salvou. O que melhor do que poder dar propósito à minha vida, vivendo em conformidade com o propósito para o qual ela existe? Fazer discípulos para a glória de Deus. Faça discípulos ou morra tentando. Não desperdice sua vida. Uma vida desperdiçada é pior do que a morte. Não desperdice sua vida. Seja ativo em fazer discípulos. E como você vai fazer? Primeiro, você vai pegar isso aqui e você vai transformar isso aqui numa meditação diária. Você vai transformar isso aqui num estudo abençoado, relacional. Você vai aprender isso daqui. Você vai buscar outros livros e pessoas que lhe ajudem a entender mais sobre isso daqui. Para que você cresça em conhecimento e esteja mais capacitado para pregar. Mas você não vai esperar receber uma aprovação, um certificado acadêmico para começar. À medida que você está aprendendo beabá, esse beabá é o que você tem para ensinar e é o que você vai ensinar. O beabá não foi o suficiente para lhe converter? Então ele é o suficiente para converter outros também. Sim, você tem que se preparar e se capacitar. E faça isso. Não seja preguiçoso e desleixado. Mas o beabá já é o suficiente. Pregue, ensine. Aprenda isso aqui. Cresça no conhecimento. Não seja como uma criança na fé. Busque crescer, se desenvolver. E pregue. Mas já vá pregando à medida que você aprende o beabá. O que você vai ensinar? Ensine o Evangelho, ensine Cristo, ensine a cruz, ensine a ressurreição, que é um conteúdo bem simples. Aprenda o credo apostólico, resumo do que nós cremos, e pregue, ensine, fale. Mas sabe por que você também vai fazer isso? Lembre-se, Cristo não coloca um peso nas nossas costas. Sabe por quê? Toda essa responsabilidade que vem sobre nós, Ele está segurando ali. Às vezes meu filho quer carregar uma sacola de compras mais pesada.
E para estimulá-lo, eu digo, tudo bem, ele tem realmente que aprender. Eu quero que daqui a pouco chegue um dia que eu digo, vai catar a feira ali, vai catar as compras que eu estou aqui sentado. Isso é o sonho de todo pai, né? Quando o filho começa a ser útil. Mas enquanto ele está aprendendo, eu vou ajudá-lo. Então o que é que eu faço? Segure. Mas eu seguro ali na alça junto com ele. Ainda bem que ele não vai entender tudo 100%, né? Mas eu tiro o peso para ele e deixo só ele carregar o que ele vai conseguindo ali. Semelhantemente, são as obrigações que nós recebemos uma vez salvos. Não são um peso. São uma coisa que nós carregamos, mas não são mais o peso, porque o jugo foi retirado. O peso que estava sobre nós foi retirado. Não temos mais que conquistar a salvação ou fazer coisas para sermos salvos. Fomos salvos. Tudo que nós temos que fazer agora é ter a honra, a alegria, como a criança tem, de contribuir com o carregar aquilo que Cristo carrega por nós, aquilo que é a obra dele, que ele faz, que a missão dele, que ele vai dar sucesso, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E é por isso que o quarto ponto que a gente lembra aqui é que nós devemos fazer discípulos confiando de que aquele que é o autor dessa missão é também quem nos capacita e nos conduz a realizá-la e ter sucesso nela. Versículo 20. Depois de ter falado tudo isso, olha só o finalzinho do versículo 20. Jesus diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que Jesus fala isso justamente aqui, neste momento? Após ter dado todas essas instruções, para nos lembrar que assim como ele começou dizendo, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Por isso que vocês fazem discípulos. Então olha o começo, ele começa dizendo por ele mesmo. A causa de fazer é por ele. Ele quer aqui nos lembrar que o fim é ele também. E que é ele que vai nos capacitar e nos conduzir a fazer. Façam discípulos em todas as ações. Por quê? Porque eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, vão e façam discípulos. Mas façam, porque Cristo está com vocês. E Ele está conduzindo vocês, capacitando vocês, fazendo tudo isso para a glória dEle, mas também para a nossa edificação, para a nossa alegria nele. A missão da igreja é fazer discípulos, não como um fim em si mesmo, mas para glorificar a Deus. Missões existem, porque pessoas não louvam ao Senhor ainda. Enquanto todo joelho não se dobrar diante do Pai, nós somos chamados a pregar esse Evangelho, a fazer discípulos. Vivendo, onde estivermos, como estivermos, batizando e ensinando, mas também confiando, sabendo que nós fazemos porque Ele mandou, porque Ele dará sucesso e porque Ele está conosco, nos conduzindo em cada momento. Vá, faça discípulos. Seja um discípulo primeiro e faça discípulos, mas faça, não como um peso, mas como alguém, uma criança que se diverte, ajudando o seu pai ali, mas que no final das contas não está carregando um peso, está apenas contribuindo, enquanto o pai carrega o peso e nos conduz para termos sucesso naquela missão. O Apolo só consegue entregar as compras lá na cozinha porque eu estou carregando junto com ele, senão tudo cairia no caminho. Semelhantemente, você só vai conseguir fazer discípulos não porque as pessoas vão ter muita vontade de crer, não porque você vai ser o melhor orador, o melhor mestre, alguém que vai converter as pessoas com suas palavras e os seus métodos, mas porque Cristo está com você e Ele converte todos os seus, Ele salva todos os seus e Ele quer te dar a honra de ser um instrumento para isso. Então lembre-se, a Bíblia nos chama, ela nos puxa, ela nos dá um pouco de cajadada, mas tudo isso é acompanhado da graça daquele que nos refrigera e que nos conduz e nos abençoa. E um dia, não mais faremos discípulos, mas juntos com esses discípulos, viveremos eternamente com o nosso Mestre.
louvando, adorando, vivendo para a glória dele, fazendo tudo para ele e com ele. Que essa verdade enche o seu coração e que você esteja assim, alegre e capacitado para fazer discípulos para a glória de Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos fez discípulos, não porque estávamos atentos na busca por nos tornarmos seus discípulos, mas porque mesmo na nossa rebeldia, o Senhor nos mudou o coração, o Senhor nos fez olhar para o Senhor e reconhecer quão ignorante nós éramos, inimigos teus. Mas o Senhor nos fez ver a tua bondade, a tua graça, a tua beleza. E olhando para o bom Mestre, o Senhor nos fez, Pai, andar de acordo com a tua vontade, desejando o Senhor. O Senhor transformou o nosso coração, o Senhor nos deu arrependimento pelos nossos pecados, o Senhor converteu o nosso coração ao Senhor. E o Senhor nos fez discípulos, não porque merecíamos, porque éramos os mais aptos para sermos seus discípulos. Não, Pai, não éramos merecedores, mas o Senhor nos fez mesmo assim. Nos tirou da ignorância e nos fez. O Senhor não nos chamou porque já éramos capacitados para sermos bons discípulos, fazedores de discípulos, mas porque o Senhor queria nos ensinar, mesmo em nossa ignorância, para isso. Obrigado, Pai. Que nós sejamos gratos a isso. Nos faça dar valor a isso. E que uma vez cientes de que fomos feitos discípulos, façamos discípulos para a Tua glória. Nos capacite, Pai. Nos dê o conhecimento que precisamos para que façamos discípulos por onde passarmos, onde estivermos, enquanto vivermos. Façamos discípulos de todos os tipos, de todas as nações. Não deixemos de pregar, mas preguemos a tempo e a fora de tempo, para a Tua glória e a nossa edificação e a edificação dos Teus eleitos. Que essa igreja seja um instrumento para fazer discípulos e para que todos aqui sejam instrumentos para a Tua glória. Que nos lembremos, Pai, que fazer discípulos é mais do que simplesmente evangelizar e falar do Evangelho aqui. É fazer com que cada um cresça no conhecimento da Tua vontade, se torne mais parecido com o Senhor e viva a Tua vontade. Por isso que nós temos isso, Pai. Por isso que nós não estamos simplesmente na rua pregando o Evangelho. Porque não é somente falar do Teu Evangelho e deixar lá. Nós estamos aqui reunidos porque precisamos ajudar um ao outro que já fomos convertidos a crescer no conhecimento da Tua vontade, a estarmos mais parecidos com Cristo. Que entendamos então esse propósito da igreja e vivamos como igreja, para a Tua glória, a nossa edificação e a do próximo. É o que nós te pedimos, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.